A vingança mais justificável de todas. Em 2010, a Warner lançou uma adaptação do pior clássico do Batman, Morte em Família, HQ que originalmente mostrava a busca de Jason Todd por sua mãe, entretanto, não a encontrando, e no fim sendo acuado e assassinado pelo Coringa. A HQ rapidamente tornou-se um clássico pela coragem de matar um de seus mais importantes personagens, algo que não se via com tanta frequência nos quadrinhos. Porém, se por um lado a HQ foi aclamada pela coragem, no outro foi odiada, visto que o quadrinho de fato tem uma conclusão interessante para o jovem Jason Todd. Porém, até o momento de sua morte, a história é terrivelmente mal escrita, e essa acabou sendo até hoje o principal motivo da discussão se essa história deveria ser chamada de clássico ou não. Entretanto, sabendo dos erros de sua história original, a adaptação lançada em 2010 sabia que precisaria modificar algumas coisas para torná-la um tanto mais agradável. Portanto, tirando de cena a história da busca de Jason pela sua mãe e focando na volta do menino ao mundo dos vivos. Retorno esse que pode ser visto na HQ Batman Por Trás da Máscara. Por meio de um acordo feito entre Ra's al Ghul e Coringa, do qual erroneamente Ra's al Ghul confiou na palavra do palhaço, arrependendo-se logo após, Coringa sequestra Robin e o mantém em cativeiro em um armazém ao meio das Montanhas Nevadas, onde lentamente estivera torturando-o com um pé de cabra. Porém, sabendo da possível chegada de Batman, Coringa sai de cena, deixando Jason ao chão. O pobre garoto foi brutalizado. Reunindo suas restantes forças, Jason levanta-se e tenta com dificuldades caminhar até a porta. Cai ao chão no meio do caminho e arrasta-se pelos poucos metros que restavam, apenas para chegar até a porta e perceber que estará trancado lá dentro, com a companhia de uma bomba temporizada. Em meio a isso, Batman está a caminho em sua Batmoto. Entretanto, chega atrasado, deparando-se com uma explosão do galpão, desesperadamente saindo em busca de Jason pelos destroços, assim o encontrando morto. 5 anos após o ocorrido, Gotham parece estar em paz. Os mafiosos que a controlavam ainda o fazem, porém, sem haver guerras por território. E é neste âmbito que surge uma reunião entre alguns dos traficantes de Gotham City, onde encontram-se confusos, pois não sabem quem foi o responsável por organizar este encontro. No momento em que um dos homens naquela mesa se levanta dizendo que vai embora, uma silhueta revela-se, em sua mão, uma AK-47. Diz que foi ele que os reuniu ali e fala que os trouxera para fazer um acordo. Neste negócio, diz que os traficantes naquele galpão terão inteira proteção contra os atos do Batman e do Máscara Negra, o principal mafioso da cidade. Contudo, terão de lhes dar 40% de seus ganhos com o tráfico, e lhes proíbe de vender para crianças ou em portões de escolas. Porém, os rapazes negam, visto que é uma proposta estúpida. Neste momento, o rapaz armado lhes arremessa uma bolsa. Ao abri-la, encontram as cabeças decepadas de seus gerentes. Então o homem completa: "Não sejam burros. Não estou pedindo para se juntarem a mim. Estou mandando." Despede-se, dando uma rajada de tiros na mesa de madeira, onde se encontravam as cabeças cortadas dos gerentes do tráfico. Batman sai em uma perseguição a um caminhão transportando uma mercadoria contrabandeada e, após serem pegos, os 3 contrabandistas revelam que a carga seria entregue a um homem chamado Capuz Vermelho. Antes que possam falar mais, os homens são atingidos por tiros e mortos, sem que possam revelar mais sobre seu chefe. Batman localiza o Capuz Vermelho, chama o Batwing e sai em perseguição por Gotham. Capuz Vermelho o atrai para uma fábrica, onde, há muito tempo atrás, Batman cometeu seu primeiro grande erro, dando origem ao Coringa. Após falhar em pegar um criminoso que caiu em um tonel de compostos químicos, Capuz aparece segurando uma arma e fala com Batman, dando a entender que sabe o que ocorreu naquela fábrica há tanto tempo atrás. Então ele atira no carro que usou para chegar até ali, gerando uma explosão na fábrica e usando dela para fugir de Batman. Antes deste novo Capuz Vermelho, o próprio Coringa vestiu esse manto. Entretanto, se encontra preso no Arkham neste momento. Então Batman vai até ele fazer perguntas.
Coringa não sabe nada sobre esse novo cara, e Batman sai de lá sem informações novas. Após descobrir a informação de que o Máscara Negra tem um carregamento de armas para serem transportadas durante a noite, ele vai até lá e acaba encontrando o próprio Capuz Vermelho, que planeja roubar o carregamento, na intenção de diminuir o poder bélico do principal mafioso de Gotham. Batman o impede de roubá-lo e sai em mais uma perseguição, onde foram parar em uma estação do metrô de Gotham, onde Capuz Vermelho usa de uma moto para fugir, mas antes se despede falando: "Você não mudou nada." Antes que possa ouvir o resto da frase, um trem passa entre ambos e Capuz foge. Já na Batcaverna, Bruce analisa a filmagem da perseguição, encontra o momento em que Capuz fala com ele, tenta de alguma forma isolar o áudio do Capuz Vermelho, e após fazer isso: "Você não mudou nada, Bruce." Após encontrar o áudio, Batman descobre: aquele homem que vestia o manto do Capuz Vermelho era, na verdade, Jason Todd, o Robin. Cansado de ter seus planos prejudicados pelo Capuz Vermelho, Máscara Negra decide que é hora de atacar o seu território, dando início a uma guerra de gangues. Em meio a isso, Batman rastreia Jason e o encontra sendo atacado por assassinos mandados pelo Máscara Negra. Batman o salva, porém, Jason mata um deles e diz para Batman agradecer por ele ter matado apenas um. Batman o questiona sobre suas ações e o motivo por trás delas, e Jason diz que voltou para limpar Gotham e fazer o que ele jamais pôde. Batman não enxerga assim. Na verdade, pode ver que Jason está se tornando um rei do crime, assim como aqueles que caçavam quando ainda eram uma dupla. Jason diz que o erro de Bruce foi acreditar que poderia acabar com o crime. Jason acredita que isso é uma utópica ideia impossível de ser alcançada. Então ele está tomando o controle desses mafiosos e pondo eles na linha, tornando-se igual a eles. E quem poderia culpá-lo por chegar a essa conclusão, dado o histórico de Gotham City? O arco de desenvolvimento do Jason Todd é um dos melhores da Bat-família, devido suas nuances e motivos de fazer e prosseguir. Em determinado momento, Jason decide que é hora de acabar com o Máscara Negra. Então, com uma bazuca, atira contra o prédio onde fica seu império. Entretanto, falha ao matá-lo, Máscara Negra sobrevive e toma a decisão de unir-se ao Coringa para conseguir se livrar do Capuz Vermelho, o retirando do Asilo Arkham. Grande erro, pois o Coringa nas ruas era exatamente o que Jason queria. Agora sua vingança estará mais próximo do que nunca. Enquanto isso, Batman foi até Ra's al Ghul. Ao o questionar, descobre que foi ele o responsável por roubar o corpo de Jason após sua morte. E também foi ele quem o trouxe de volta à vida, usando o Poço de Lázaro. Poço esse que concede capacidades regenerativas ao mesmo tempo que prolonga a vida dos que banham-se nele, e, no pior dos casos, pode ressuscitar pessoas que já partiram. Entretanto, com Jason, a coisa não aconteceu como previsto, e, na verdade, Jason ressuscitou, porém completamente fora de si. Matou alguns membros da Liga das Sombras e depois fugiu. Ficou sumido por alguns anos, até que decidiu voltar a Gotham. No fim de tudo, Jason põe a arma na cabeça do Coringa e ordena que Batman o mate. Do contrário, ele mesmo o fará. Jason Todd é um personagem interessantíssimo por como ele enxerga as coisas ao seu redor. Quando Jason tornou-se Robin, lhe foi dada uma alegria muito grande. Ele amava e se divertia quando saía em missões com Batman. Porém, em determinado momento as coisas mudaram. Jason foi se tornando cada vez mais agressivo e violento, muitas vezes se passando na hora de punir os bandidos, apenas porque tinha forças para fazê-lo. Batman enxergava isso, porém acreditava que seria apenas uma fase. Agora que Jason voltou dos mortos, é muito fácil que Bruce culpe o Poço de Lázaro pela agressividade que Jason demonstra. Entretanto, o próprio garoto reconhece sua violenta forma de agir, e diferente de Batman, não tenta pôr a culpa em outras coisas, apenas aceita que sempre foi assim, mesmo que Bruce tenha tentado lhe dar aprendizado e autocontrole. Essa raiva sempre esteve condensada no garoto, e era só questão de tempo até ele a pôr para fora. Jason diz não odiar Bruce por tê-lo deixado morrer, e sim por não vingá-lo, por ter deixado o Coringa tirá-lo de Bruce, sem puni-lo da forma que merecia. Após tantos anos, tantas mortes que ele causou, tanto sangue derramado, e a conta dele pelos crimes cometidos parece nunca chegar.
Notem que Jason não é uma pessoa de todo mal. Ele era um garoto comum, com problemas de autocontrole. Bruce percebe isso, mas mesmo assim amava Bruce e queria poder continuar a seguir seus ensinamentos. Tanto é que essa raiva de Jason só começou a se expor a sair de controle quando foi separado de Bruce pela morte. Daí, dirigindo seu ódio ao Coringa, o responsável por tirar sua vida. Agora, sem Bruce para mantê-lo na linha e ajudá-lo, Jason se entrega àquela raiva que mantinha contida nele, buscando não sua vingança, mas sim seu acerto de contas com o Coringa por tê-lo tirado do Bruce. Bem, se você chegou até aqui, considere dar uma chance para este pequeno canal. Aqui eu sempre trarei vídeos para fãs de cinema, séries e animes. Se você se sente atraído por esse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela atenção.